Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Irmãos, quando você lê a Bíblia, quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? Você aprendeu isso no departamento infantil cantando, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso se chama o Pentateuco. Quem foi que escreveu esses livros? Moisés. Certo? Claro que Moisés, ele não foi testemunha ocular de Gênesis. Ele recebeu a revelação de Deus para poder fazer a narrativa do livro de Gênesis. O livro de Gênesis tem 50 capítulos. O capítulo principal é o capítulo 12, que é o chamado de Abraão. Do capítulo 1 até o capítulo 12, capítulo 11, tem a origem de todas as coisas. Termina com a Torre de Babel, que é a origem das nações e das línguas. Do capítulo 12 até o capítulo 50, você tem a história dos 4 patriarcas. Quem são os patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó e José. O livro de Gênesis termina com a morte de quem? De José. O livro de Êxodo é uma continuação do livro de Gênesis. 70 pessoas descendentes de Abraão vão morar numa região chamada Gósen. E ali eles ficam por quase 400 anos. Depois desses 300 a 400 anos, Deus levanta quem? Moisés, o libertador. E aí você tem um livro de Êxodo. Quantos capítulos tem um livro de Êxodo? Misericórdia. Se Gênesis tem 50, Êxodo tem 40. Qual é o capítulo-chave de Êxodo? É o capítulo 12. A 10ª praga. A morte dos primogênitos e o estabelecimento que da Páscoa. Depois do capítulo 12 até o capítulo 24, Deus leva o povo para o Monte Sinai. Ali Deus estabelece o que? A sua aliança. Então Deus, de 1 a 14, liberta o povo. De 15 a 24, ele se apropria do povo na aliança. E do capítulo 25 até o capítulo 40, ele vai mandar construir o que? O tabernáculo. Então Deus cria, Deus redime e Deus se apropria do povo. Aí, o capítulo 40 de Êxodo termina com a montagem do tabernáculo. E lá de dentro do tabernáculo, Deus dita para Moisés, que estava do lado de fora, o livro de Levítico. E o que é o livro de Levítico? O livro de Levítico são 27 capítulos, onde Deus estabelece como o povo deveria se aproximar dele. E para se aproximar dele, teria que ser através de um processo de santificação. E para que haja santificação, é necessário que haja o quê? O sacrifício, o holocausto. Então o livro de Levítico, com 27 capítulos, vai contar de forma figurada, jardim da infância, a história de Cristo. Então, se você quer compreender a obra de Cristo, você tem que estudar o livro de Levítico, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E aí, nós chegamos no livro de Números. Vamos lá, Números, capítulo 1.
Números capítulo 1. Todo mundo lendo a Bíblia. Números capítulo 1. Vocês acham importante essas aulas de escola dominical ou não? Porque a gente pode trocar por campanha. Campanha das 7 semanas, campanha do carro novo. O que vocês querem? Hein? Campanha da mulher bonita, do homem bonito. Nós temos que estudar o quê? A Bíblia. Agora, para estudar a Bíblia, tem que estudar, né, meu irmão? Me ajuda. Aí você vai ler, durante essa semana, o livro de Números. Veja, o versículo 1 de Números, diz assim: no 2º ano, após a saída dos filhos de Israel, no 1º dia do 2º mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, o quê? Dizendo. Então, depois que o povo saiu do Egito, eles foram para onde? Para o Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, eles receberam o livro de Êxodo, com as leis, e eles também receberam o livro de Levítico. Quantos anos se passaram ali? Lê no texto aí. No 2º ano, em que eles estavam onde? No Sinai. Vocês estão entendendo ou não? Quanto tempo eles passaram no Sinai? Quase 2 anos. No 2º ano. Então é no 2º ano que Deus então vai fazer com que o povo marche para a terra o quê? Prometida. Todo mundo entendeu? Então vamos entender. No 2º ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no 1º dia do 2º mês, falou o Senhor a Moisés no deserto. Então Moisés recebeu essa revelação de Deus. Deus falou com ele onde? No deserto na tenda da congregação. A palavra no deserto, no hebraico, é o nome do livro no hebraico. Mas quando o hebraico a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, na versão dos 70, lá em Alexandria, no Egito, no ano 70. O livro passou a se chamar Aritmoi. O que significa Aritmoi? Essa palavra vem de aritmética. E aritmética significa o quê? Números. Números. Presta atenção que esse livro, ele começa no ano de 1446 a.C., no Sinai. E ele vai terminar em 1408 a.C., em Moabe, nas campinas de Moabe. Esse livro vai descrever o período de 38 a 40 anos que o povo marchou do Sinai até as campinas de Moabe. Onde ficavam as campinas de Moabe? Ficava defronte de Jericó. Quando chega lá nas campinas de Moabe, Moisés vai fazer 3 sermões para o povo. Esses 3 sermões são o livro de Deuteronômio.
Vocês estão entendendo ou não? Então, o livro de Números significa caminhando no deserto. Representa a marcha do povo até chegar à terra, o quê? Prometida. Então, quando você for estudar o livro de Números, você vai descobrir que o propósito foi narrar justamente essa caminhada no deserto. Representa a nossa vida cristã. Nós estamos viajando pelo deserto até nós chegarmos o quê? A cidade. Tem muita gente que é assim muito agrícola, né? Que está querendo voltar para o paraíso, para o Éden, para o jardim. Mas nós não vamos para o jardim, nós vamos para onde? Para a cidade de Jerusalém. O nosso Deus é urbano. Então vai ter shopping center no céu, vai ter McDonald's. Então se você gosta muito assim de roça, então você fica lá no Éden. Porque nós estamos indo para a cidade santa. É desse jeito. É isso ou não que está em Apocalipse 21 e 22? Eis que desceu do céu a nova Jerusalém. Nova Jerusalém. Então você não precisa levar bota, coturno. Vai de Crocs. Vai de sandália havaiana. Lá no meio da praça vai ter um rio, né? Vai ser uma cidade, né? Mas nós estamos indo para Jerusalém Celestial. Uma divisão clara para vocês memorizarem. Eu gosto de fazer assim. Quantos capítulos tem o número de livro? Quantos capítulos tem o livro de Números? Quantos? 36. 36. Quais são os 2 capítulos chaves que nós vamos gastar aqui uma aula para estudar? É o capítulo 12 e o capítulo 13. Por que esses capítulos, 2 capítulos são chave? Porque esses capítulos registram justamente o envio dos 12 espias que Israel mandou, representando as 12 tribos de Israel, para vigiar a terra prometida, para trazer o relatório para que eles pudessem o quê? Conquistar a terra prometida. E todos nós sabemos que 10 espias deram relatório o quê? Negativos. 2 espias, Caleb e Josué, positivos. Por isso que, a partir do capítulo 12, a partir do capítulo 13 e 14, depois que acontece esse fato, Deus vai fazer com que o povo circule um período de 38 anos. Para quê? Para matar aquela geração. Porque aquela geração não entrou na terra prometida. Deus trabalha com gerações. Tá certo? Deu para formar um quadro na cabeça aí? Se a gente fosse colocar um título do capítulo 1 ao capítulo 12, o povo vai do Sinai até Parã. Do capítulo 13 a 14, eles chegam em Cádiz, existe a rebelião contra o Senhor. E do capítulo 15 até o capítulo 36, eles vão aprender no deserto. Eles vão viver no deserto o quê? Espiritual. Deserto espiritual hoje é o tema dos pastores de coaching. Tudo agora é deserto.
Ah, eu estou vivendo no deserto. Eu estou vivendo no deserto. Tudo é deserto. Mas eu queria dar para vocês 2 textos importantes. Deuteronômio, capítulo 8. Deus vai explicar por que esse período de números, essa caminhada do deserto foi necessária. Deuteronômio capítulo 8. Diz assim no versículo 1: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e entreis, possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Vamos lá, versículo 2, vamos ler juntos. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não. Ele te humilhou, ele te deixou ter fome, ele te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para dar a entender que não só, mas de tudo que procede da boca do Senhor, nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses. Sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Irmãos, aqui tem muita lição para a gente aprender. Por que que Deus muitas vezes nos conduz no deserto? Quais são as respostas que a gente aprende aí? Primeiro, para nos provar. Provar se você é crente. Deus provou Abraão, provou ou não provou? Deus provou a Cristo. Todos os crentes são provados por Deus. Segundo, para nos ensinar. Para nos ensinar. Para nos dar a entender que nem só de pão viverá o homem. Para tirar a nossa dependência das coisas, o quê? Materiais. Mas no versículo 4, Deus nos conduziu no deserto, mas em nenhum momento Ele deixou de cuidar de nós. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti. As mulheres não iam gostar disso. 40 anos o mesmo vestido. Hein? Nunca. Coitado das boutiques, das donas de boutique. Nem se inchou o teu pé nesses o quê? Porque quem caminha na praia já enche o pé, eu não. Eu quando vou para a praia, depois do 3º dia, cria aquele... Você tem que andar de tênis, tem um tênis para você andar na praia. 40 anos andando do deserto. Nunca o quê? Inchou. Ou seja, Deus criou o quê? Cuidou dos detalhes. Deus também nos disciplina. Sabe, pois, no teu coração, não é na tua cabeça, no teu coração, que como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o quê? O Senhor o quê? Teu Deus. Então, todas as vezes que você for ler o livro de Números, você vai descobrir que Deus teve um propósito em tudo isso. Amém?
E se você está passando por um deserto, Deus está provando você. Deus está disciplinando você. Deus está amadurecendo você. Diz que Cristo aprendeu a obediência por aquilo que ele o quê? Sofreu. Sofreu. Então a escola do sofrimento, a escola da disciplina, é uma escola divina. Uma escola divina. Mas tem uma coisa também que eu queria destacar. Abra a sua Bíblia, por favor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Porque Paulo vai citar o livro de Números. 1 Coríntios, capítulo 10. Se você é igual a mim, se você é igual a mim, todo mundo, eu principalmente, só gosto de ler as partes boas da Bíblia. É assim ou não? Quem gosta de ler maldição aqui? Fala a verdade. Mas veja o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10. Ele vai usar exemplos da história. Porque tudo na Bíblia está... Por que Deus escreveu o livro de Números? Por que nós temos que estudar o livro de Números? A resposta está aí. Paulo diz assim: ora, irmãos, 1 Coríntios 10, não quero que, o quê? Ignoreis que nossos pais estiverem sobre a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a... Lembra que eles foram batizados, foi por aspersão ou por imersão? Só pode ser porque eles passaram a pé seco, não foi mergulhando. Desculpa, tá? Foram batizados na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só o quê? Durante 38 anos eles comeram de o quê? Do pão que descia o quê? Do céu. Comeram codorniz. Beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Agora veja o versículo 5. O que é que diz aí? Entretanto, porém, contudo, Deus não se agradou não foi da minoria, foi da razão porque ficaram prostrados no... Ora, essas coisas se tornaram o quê? Exemplo. Para quem, gente? Repete para mim. Repete para mim. Exemplo para quem? Para nós. A fim de que não cobicemos as coisas más como eles, o quê? Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer, beber, e levantou-se para... Não pratiquemos o quê? Não pratiquemos o quê? Como alguns deles o quê? Fizeram. E caíram um só dia. Não ponhamos o Senhor o quê? Como alguns deles já fizeram, pereceram pelas mordeduras das... Coisa que você não gosta de fazer, nem eu. Nem... Como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Agora vamos bem forte, versículo 11. Presta atenção. Por que eu e você temos que ler o livro de Números? Porque o livro de Números tem uma mensagem para mim e para você, que vivemos nos últimos dias.
Porque assim como Deus fez lá, Ele pode fazer o quê? Hoje. A Bíblia explica a Bíblia. Exemplos. E foram o quê? Escritas. Não foi feito um vídeo, tá? Foi o quê? Escrita para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aí veja a advertência. Aquele que pensa estar de pé, o quê? Para que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vós proverá livramento, de sorte que a possais o quê? Suportar. Significa que tudo o que aconteceu lá no livro de Números, o diabo pode usar para nos tentar o quê? Hoje. A tentação da murmuração, a tentação da imoralidade, a tentação de querer tentar a Deus, a tentação da idolatria. Por isso que o livro foi escrito para a advertência nossa. Então significa que toda a escritura, ela é útil para o ensino. Ela é útil. Então nós temos que estudar o livro de Números. Tá bom? Então esse mês nós vamos estudar o livro de Números. Não vai dar para estudar expositivamente, detalhadamente, os 36 capítulos lá, porque, tá certo? Mas eu vou começar hoje a primeira parte, assim, dar um panorama para vocês. Vamos lá para Números, capítulo. Então, o que significa? O que o livro de Números significa? Que aquela geração que comeu do maná, que passou pelo Mar Vermelho, que comeu codornizes, que bebeu da água, aquele povo não foi o quê? Salvo. Deus não se agradou dele. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque fé é coisa de coração, não é de exposição. Não adianta você dizer, Senhor, Senhor, se não fizer o que eu mando. Qual é a tendência nossa? A nossa tendência é julgar e ver pelo quê? Pelo exterior, mas Deus julga o que? O interior. Deus não vê como o homem vê. Está entendendo? Então para de ficar perguntando, fulano vai ser salvo, fulano vai ser salvo. Esse não é departamento nosso. Nosso departamento é de tirar pedido. O que é tirar pedido? Pregar o evangelho. Tem um departamento de cadastro, é lá no céu. Muitos são o quê? Chamados, tirar pedido. Poucos são o quê? Departamento de cadastro. Eu não sei se o cara está no Serasa Celestial, se é crente, se não é crente. Eu sei que se está lascado, eu não sei, a culpa não é minha. Eu preguei. Não é assim? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda. Quem crê foi salvo. Quem não crê já está condenado. Mas não sou eu que condeno. Não é você que condena, nem é você que salva. Porque a maioria das perguntas, pastor, católico está salvo? Eu falei, meu irmão, não é que ser católico está salvo, é quem tem Jesus. Ah, o pessoal que está na congregação que está no Brasil está salvo? Não sei. Eu não sei se tem calvinista salvo. Presbiteriano salvo. Você acha que todo presbiteriano é salvo? Todo israelita, de fato é israelita? Paulo diz não. O verdadeiro israelita é aquele que nasceu pela fé. Não é do sangue. Não é o título de igreja, não é a ficha da igreja que você está salvo. Você está salvo em Cristo. Está entendendo? Está entendendo ou não? Então, vamos lá. Vamos lá.
no capítulo 1, até o capítulo 12, nós temos Deus preparando. O povo está há 1 ano e meio lá no Sinai, no deserto Sinai. Antes de sair do Sinai, para ir para Cádiz, eles passam um tempo e Deus então vai dar algumas instruções. Qual é a primeira instrução que Deus dá? Capítulo 1. Deus manda Moisés levantar o quê? O censo de Israel. Veja no versículo 2, os detalhes do censo. Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias. Ou seja, pega as 12 tribos de Israel e faz um censo entre as 12 tribos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por... Então não entrou nem mulher, nem velho, nem criança. Versículo 3. Da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a eles contareis segundo os seus exércitos, tu e o quê? Arão. Então Deus instituiu o IBGE, vai fazer agora o quê? O censo. Aí vocês vão ver que o capítulo 1 vai ter lá tribo por tribo e o número de pessoas. É um censo. Por isso que o livro chama o quê? Números, aritmeia. Depois, ainda no capítulo 1, você vai observar que no versículo 46, vê lá no capítulo 46, capítulo 1. O que diz aí? Qual é o resultado do censo? Todos os contados foram 603.550. Então, o resultado não foi por urna eletrônica, não foi por urna impressa, não foi por não sei o quê, mas nem computador, foi contando cabeça por cabeça. Do verso 47 até o verso 54, os levitas não são o quê? Contados. Por que os levitas não são contados? Porque eles não iriam o quê? Eles iam cuidar do tabernáculo. Entenderam? Esse é o capítulo 1. Capítulo 2. Capítulo 2. O que Deus vai fazer? Vai organizar o arraial. Deus é Deus de organização, é ou não é? Então o que ele faz? Ele constrói o tabernáculo onde? No meio. No meio. Na parte norte, 3 tribos. Na parte sul, 3 tribos. Na parte leste, 3 tribos. Na parte oeste, 3 tribos. Então, as 12 tribos estavam ao entorno do tabernáculo. Por isso que Deus habita no meio do seu povo. Vocês entenderam ou não? Isso é o abecedário da fé. Vocês vão lendo tudo direitinho, tá? Então, a ordem das tribos no acampamento. No capítulo 3, vão contar 3 e 4. E eles vão contar o quê? Os levitas. E eles vão distribuir os levitas entre os coatitas, os gersonitas e os meraritas. Quando chegar em casa, você estuda isso, tá? O que significa isso? Os coatitas tinham uma função.
Os meraritas tinham outra função. Uns cuidavam da parte interna, outros cuidavam do desmontar e do levar. O que? O tabernáculo. Então todo mundo tinha a sua função. Deu para entender ou não? Então os levitas não iam para a guerra, eles cuidavam do culto, da adoração. E aí você, se você quiser entrar nos detalhes, você vai ler aí o capítulo 3 e o capítulo 4. Veja que no capítulo 4 tem os deveres dos coatitas, os deveres dos gersonitas e os deveres dos meraritas. Depois tem o número dos coatitas, o número dos filhos dos gersonitas, o número dos filhos do Merari e concluindo o quê? O número de todos os levitas. Está dando para acompanhar até agora ou não? Está lógico? Tranquilo? Quem está tranquilo diz amém. Amém. Quem não está tranquilo diz Deus tem misericórdia de mim. A Bíblia é muito simples, está aí claro. Aí a gente chega nesse capítulo 5. 5 e 6, tem uns negócios aí chamados a purificação do povo. Tem aí, no capítulo 5, o leproso e o imundo, tem a lei da restituição, e tem a lei de Maria da Penha, não, era outra lei. A lei da mulher suspeita de... Pense no negócio. Depois você lê, tá? Porque a mulher bebia uma água e a barriga da mulher o quê? Descia. Mulher trai e sabe esconder. Por isso que está lá isso aqui. Os homens não se entregam lá. Eu tenho uma amante, não sei o que. Não. Mulher sabe fazer um negócio escondidinho. Por isso que tem essa lei aí. Vocês estão rindo, mas é verdade. Depois você lê isso aí, tá? A mulher tomava água, comparecia perante o sacerdote. O cara desconfiava da mulher. Como é que prova? Não tinha motel. Não tinha cartão de crédito para saber se a mulher foi para o motel. Não tinha câmera. Aí tinha que usar esse método aí, dessa água aí que... Capítulo 6, a lei do nazireado. Era aquela criança que era dedicada, não cortava cabelo, não bebia vinho. Quem foi os mais famosos? Sansão. Tá certo? Capítulo 6. Capítulo 6 encerra com a bênção, o quê? Sacerdotal. Todas as vezes que o povo se reunia, se congregava, antes de despedir o povo, o que Arão fazia? Abençoava o povo. Vamos ler aí para você aprender isso aí? Vamos lá, 6:22. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e diz-lhes: o Senhor te abençoe e te... o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu o que os abençoarei. Por isso que tem uns irmãos que quando vai receber a bênção, faz assim. Assim aqui na igreja? Essa bênção aqui, ela é repetida. Vamos lá para 2 Coríntios 13:13. Essa bênção é chamada bênção o quê? Araônica. Mas nós usamos hoje a bênção o quê? Apostólica. 2 Coríntios, capítulo 13. Encontraram aí?
13:13. Um número cabalístico. 13:13. O que diz aí? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Uma pergunta. Por que o presbiteriano não diz paz do Senhor? Quem é presbiteriano aqui? Quem já ouviu essa pergunta? Quem é presbiteriano? Já ouviu essa pergunta? Por que o presbiteriano não diz paz do Senhor? É bom dia, boa noite. Veja bem. No contexto bíblico, a saudação não era tão importante quanto que a bênção. Estão entendendo? Quando é que foi inventada a saudação? Quando Jesus Cristo manda os seus apóstolos, dizendo: saudai a todos pelo caminho. Quando vocês entrarem numa casa, a primeira coisa que vocês têm que dizer: a paz do Senhor esteja nessa casa. Nas epístolas que são escritas no Novo Testamento, geralmente a introdução da epístola tem o quê? É como uma carta. Tem o remetente, tem os destinatários e tem o quê? A saudação. Graça e paz da parte do nosso Senhor, o quê? Jesus Cristo. Mas o costume judaico-cristão era o quê? A bênção. Por isso que Deus estabelece o quê? A bênção. Como é que o povo de Deus era convocado? Pelo toque da trombeta. Convocai o povo, trocai a trombeta em Jerusalém. Quando Jesus Cristo voltar, o que vai ser tocado? A trombeta. Vai reunir a igreja. Então, a prática tanto da bênção araônica e da bênção apostólica é uma coisa presbiteriana. Só para provocar vocês, tá? Quando um filho ia sair de casa, o que o pai fazia, a mãe? Abençoava. Quando os patriarcas iam morrer, o que eles faziam com os filhos? Abençoava. Nós aprendemos no interior que quando antes de dormir, a gente fazia o quê? Bênção pai, bênção mãe. E a gente fazia aquela oração: agora me deito para dormir, se eu morrer sem acordar, recebe minha alma assim, um amém. Quem já fez essa oração aqui? Pronto. Fazia mesmo. Então é bom. Tem uns crentes que saem antes da bênção. Não é bom não, viu? Porque quando a bênção é como se Deus estivesse pondo o nome dele sobre você. Você é dele. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Tá bom? Tudo isso a gente aprende onde? Em Números. Em Números. A gente vai aprender em Números também, rapidamente, e eu vou já encerrar. Que esse negócio de amaldiçoar crente também não funciona. Sabia disso? Números 23. Então, o Filipe brigou com a mulher dele. Brigou, aí está com raiva. Porque nordestino é meio nervoso, principalmente se for potiguar. Aí tomara que você bata o carro, você fica roga a praga da menina. Você acha que funciona isso? Não. O filho está bem casado, mulher bonita. Mas a cabeleireira dela
Está gostando do Felipe. Como é que pode aquela mulher ter aquele homem tão bonito e eu aqui tão linda sozinha? Aí ela vê lá no poste. Amarro, desamarro em 7 dias. Você acha que funciona isso? Porque tem crente que acredita nisso. Veja que... E tem umas que são muito mentirosas. Dizem assim: devolva o seu marido em 7 dias. Se não devolver, eu devolvo o dinheiro. Não devolve, quando você vai atrás, ela já sumiu. Veja lá em Números capítulo 23. O rei Moabe resolveu convocar um profeta chamado Balaão. Pagou o cara. Pagou. Para amaldiçoar o povo de Deus. Veja no versículo 8. O que diz lá? 23, 8. Como posso denunciar quem o Senhor não denunciou? Não tem jeito. O que Deus abençoou não pode ser o quê? Amaldiçoado. Não pode. Porque bênção e maldição tem uma única origem. Quem é que abençoa e amaldiçoa? É Deus. Amaldiçoou Deus a terra. Deus diz: maldito o homem, maldita a terra. Então não fica com medo, porque tem uns crentes que têm medo. Você foi abençoado por Deus, você é abençoado por Deus, então não tenha medo. Ah, pastor, tem uma vizinha minha lá que eu acho que ela faz uns negócios contra mim. Fica com medo não, tá? Se for voodoo, aí faz uma boneca com a sua cara, arruma os espetos. Não acredita nisso não, tá? Você está com o corpo o quê? Fechado. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás o quê? O Senhor é quem te guarda. Guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Então, Deus mandou o quê? Abençoar o povo. Capítulo 7, 8, consagrando o tabernáculo. Capítulo 9, comemorando a Páscoa. Capítulo 9, de 15 a 23, eu já falei aqui. Capítulo 10, vamos lá, Números 10, 36, já vou encerrar. Capítulo 10. Números, desculpa, 10 não. 15, 23, 9 de 15 a 23. A tenda toca no tabernáculo. No capítulo 10, a partir do versículo 11, lê comigo. Aconteceu no ano segundo, no segundo mês, ao 20 do mês, que a noiva o quê? E os filhos de Israel puseram-se do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Então é a primeira caminhada do Sinai até Parã. E semana que vem a gente continua. Amém?